Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Meu nome é Sidney Rodrigues. Falo com vocês aqui da Igreja Batista Vale do Pitimbu e hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Mateus. Vamos dar continuidade ao Sermão da Montanha, que vocês viram muito bem com a irmã Simone na aula anterior. E hoje temos muitas coisas para conversar. Então, eu peço a você que pause o vídeo, faça a leitura de todo o capítulo 6 de Mateus. Que bom que você já leu, já fez a leitura de todo o capítulo 6. Eu até gostaria de ter escolhido alguns versículos, mas o capítulo 6 ele é recheado de muitos ensinamentos. Então a gente vai ter que ler bastante textos hoje, ok? Vamos começar logo com o versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse versículo 1, ele é a base de todo o capítulo 6. Por quê? Nós vimos aqui, quando acabamos de fazer a leitura, que o ser humano tem a tendência de fazer as coisas buscando uma recompensa própria, buscando para si, buscando mostrar-se melhor, mostrar-se ser o melhor, ser aquilo que as pessoas têm como referencial. Acontece que nós aprendemos com todos os nossos estudos, desde o início de Mateus, que nossa referência deve ser Jesus Cristo, porque Ele é o Messias. Ele é o cumpridor de todas as promessas feitas por Deus, desde o Gênesis até os dias de hoje. Então, veja bem, ele diz assim, guardai-vos de exercer a sua justiça diante dos homens. Aqui ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, o que é essa sua justiça? No texto, substitui justiça, você pode substituir por misericórdia, Então, quando você faz algo de compaixão diante das pessoas, quando você faz algo para demonstrar às pessoas que você é um ser cheio de compaixão, sem estar no seu coração de que aquilo que você está fazendo é para a obra do Senhor, você está totalmente enganado e se deixando levar por um sentimento negativo. Vamos explicar melhor isso. Os homens, eles têm a tendência de se deixar levar pela sua sabedoria, pela sua força ou pela sua riqueza. Então, quando você faz algo pensando, poxa, eu sou o melhor professor de escola bíblica, eu sou o pastor que conheço muito da Bíblia, ou sou o irmão que lê muito a Bíblia e aprende muito, então por isso que eu tenho que passar para os meus outros irmãos. Você está equivocado, meu irmão. A intenção de você aprender com a Bíblia é simplesmente de exaltar o Senhor, de glorificar o Senhor. Se você tem uma outra intenção que não seja essa, você está errado. E isso era o que acontecia com os fariseus. Eles faziam todos aqueles gestos positivos na presença de outras pessoas, simplesmente para que as pessoas vissem neles um grande seguidor do Senhor. Alguns comentadores chegam a falar que eles eram atores, porque o hipócrita é uma palavra que se refere a fingimento. Então, eles estavam fingindo ser algo que não são. Outra coisa que a gente pode ver, a gente lendo aqui o versículo 2, que diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a 1. O galardão que a gente leu no versículo 1
é semelhante à recompensa aqui no versículo 2. Então, alguns comentadores vão dizer que esse galardão do versículo 1 é simplesmente a salvação dada por Deus àqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Já outros comentadores irão dizer que esse galardão é uma recompensa, que eles não sabem que recompensa é essa, mas que é uma recompensa que cada um vai ter, uma recompensa de acordo com o que fez durante a sua caminhada cristã. Ok? No versículo 2, o que Mateus vem nos trazer, né, o que a palavra de Deus vem nos trazer, é que a gente deve não ter problema com pessoas que fazem a caridade, com pessoas que fazem o bem a outros, mas nós temos que ter cuidado com a hipocrisia, né? É como se você tivesse que abrir os olhos para não ignorar a misericórdia e a caridade, né? Diz aqui assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Naquela época, os fariseus, eles adotavam uma tática de tocar a trombeta toda vez que iam fazer os seus gestos de caridade, certo? E isso era uma forma deles chamarem atenção para si, em vez de chamar atenção para Deus. Outra coisa também que a gente pode observar aqui no capítulo 3 é: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A gente tem que ter cuidado porque Jesus não quis aqui, de modo algum, ignorar que você faça caridades, ou tenha misericórdia, ou ore diante de outras pessoas. Não é isso que Deus quis para a gente. Não quis para os fariseus, não quis para aquele povo que ele estava falando, os discípulos que ele estava falando naquele momento, e não quer isso para a gente. A gente não deve ignorar quem faz a caridade, quem tem compaixão. Pelo contrário, a gente tem que fazer essa caridade, mas pensando que é para a obra do Senhor. Vamos ler aqui o Mateus 5,16. Assim brilhe também em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gente, é importante demais a gente fazer a conexão de um versículo com toda a Bíblia, né? Tem um princípio bíblico que diz assim: a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Então Jesus não quis dizer assim: olha, não faça caridade em público, não ore em público, não tenha misericórdia em público. Jesus jamais iria dizer isso para os seus discípulos. O que ele disse foi: você vai fazer algo em público, vai fazer algo na presença de pessoas, faça isso para a glória de Deus. Faça para que você seja um instrumento de Deus, seja a luz onde você estiver, não pensando em glória para si, mas glória para o Pai. Mateus capítulo 6, de 5 a 8, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, não entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes lhe peçais.
Veja bem, aqui a gente vai observar nos versículos 5 e 6 que, mais uma vez, Jesus não vai criticar quem ora em público. Por quê? Muitos pastores, alguns pastores e muitos irmãos usam esse versículo isoladamente para criticar aqueles que oram em público. O objetivo de Jesus aqui não é esse, mas apenas Jesus queria advertir as pessoas que a gente não deve orar, principalmente aquelas pessoas que têm uma boa oratória, não deve orar com o objetivo de impressionar outras pessoas. O objetivo de se orar em público é sempre para engrandecer o Pai, né? A gente tem exemplos disso, de que Jesus não estava criticando aquelas pessoas que oram em público, porque Jesus orou em público. Se você ler Lucas 10, 21, você vai ver que Jesus leu na presença de várias pessoas, né? Diz assim o Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus ora em público. Também Jesus, ele fez gestos de misericórdia em público, né? Um exemplo disso foi quando ele ressuscitou Lázaro, né? Se você ler o João 11, 41, você vai ver que Jesus ressuscita Lázaro em público, né? Diz assim o João 11, 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E aí ele pede que Lázaro saia, né, do sepulcro, e Lázaro ressuscita na presença de várias pessoas. Então, Jesus não ignora que as orações ou os gestos de misericórdia sejam feitos em público, mas aqui está, a gente volta para o versículo 1, que é o coração do ser humano, para que ele está voltado, né? Hoje não é difícil, a gente estar perto das eleições, hoje não é difícil você ver uma pessoa querendo mostrar algo para outras em busca de voto, não é? Os políticos, né? Então eles mostram, alguns políticos, que aqui eu não vou generalizar, mas eles mostram ser uma coisa que na verdade não são, não estão buscando o bem para ninguém, simplesmente para si. Então, no cuidado com a palavra de Deus, no cuidado no servir a Deus, a gente tem que ter esse objetivo, esse zelo com a palavra e com o Senhor e com a obra do Senhor, certo? É muito importante também aqui a gente diferenciar algumas coisas, né? E a gente vai ler aqui os versículos 7 e 8, né? Para a gente poder fazer essa diferenciação. A gente já leu, né? Mas vamos repetir aqui, né? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes lhe peçais. Veja bem, uma coisa que a gente tem que prestar atenção uma coisa a gente precisa orar por alguns motivos, né? Então, repetir orações não é errado, depende simplesmente do objetivo que você está repetindo a oração. Vamos observar. Primeiro, a gente ora porque tem a necessidade de ter aquela comunhão com o Pai. Nós temos a necessidade de pedir ao Pai algo, certo? E nós também oramos com o objetivo de nos abrir com Deus, né? Às vezes você não está bem, então você busca, não está com coragem, ou até mesmo
é algo muito particular, e você, em vez de dizer a alguém, você vai e conversa com Deus. Então você também tem essa necessidade de se abrir com Deus, né? Mas aqui a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente vai pedir algo, né, a gente tem que diferenciar o necessário do desejado, né? O desejado é algo que a gente sente vontade de ter, né? É aquela coisa, eu tenho vontade de possuir um objeto. Muita gente tem vontade de ficar milionário, certo? E outra coisa é o necessário. O que é o necessário? O necessário é o que nós precisamos, é o básico que nós precisamos para ter dignidade e para termos um bom relacionamento com Deus. Então, se esse algo que você está pensando não vai te trazer esse bom relacionamento com Deus, né, pode dificultar até o teu relacionamento, não é algo que você deve estar repetindo. Eu sei que muitas vezes a gente não vai saber qual é o momento de parar de pedir algo que a gente não sabe se vai aumentar nossa comunhão com Deus, né? Você vai mantê-la, né? Então, o necessário é indispensável, certo? Eu vou dar aqui um exemplo aos irmãos de que Jesus orou repetidas vezes pedindo uma coisa, pedindo algo. Está lá no Mateus 26, nos versículos 39, 42 e 44. O 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No 42, no versículo 42, Jesus, ainda lá no Getsemane, ele repete: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é passível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E no 44 ele vai pedir novamente. Mas vocês observem que tudo o que Jesus pediu era que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Certo? Mesmo repetindo diversas vezes a oração, Jesus tinha esse objetivo de seguir e de concretizar a vontade do Pai. E esse deve ser o nosso objetivo na nossa caminhada cristã, né? Getsemane significa prensa de azeitonas, né? Eu acredito que a área lá devia ter muitos pés de azeitona e uma prensa para fazer o azeite. Aqui, nos versículos de 9 a 13, nós vamos ver a oração do Pai Nosso, que na sua Bíblia, em algumas Bíblias tem a oração dominical. Essa oração dominical nada mais é do que a oração do Senhor em latim, né? Significa, a oração dominical significa do Senhor em latim, né? Então, a gente vê que a oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes. Uma das partes é exaltando o Senhor, pedindo que a obra do Senhor seja cada vez mais executada aqui na terra, como o texto mesmo diz, como é feita no céu, né? E a outra parte, Jesus nos ensina que a gente pode pedir que o Senhor nos supra nas necessidades básicas, não é? Então, veja bem, os versículos de 9 a 13 vai ter toda a oração, se a gente ler aqui, né? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, 9 ou 10, né? Nós solicitamos ao Pai, damos glória ao Pai
e solicitamos que a obra dele seja feita aqui na terra, né, de todo o coração, nos entregando para essa obra, certo? E do 11 até o 13, né, nós solicitamos que nossas necessidades básicas sejam supridas de acordo com a vontade do Senhor. Veja bem, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, né, nossas ofensas, nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente aqui pode lembrar de algumas coisas, né? Primeiro, quando se diz assim, perdoa as nossas dívidas como perdoa a do próximo, né? Daqueles que estão nos devendo, né? Nós temos um exemplo bíblico bem claro sobre isso, que é o do credor sem compaixão, né? Que em algumas Bíblias tem credor incompassível, né? Que incompassível é que não tem compaixão. Então, a gente vê, né, tem alguns comentaristas que dizem que, vou até ler aqui o comentário do comentarista, que é lá no comentário Brodman, do pastor, do comentário Brodman. Ele diz assim: a condição da pessoa que não perdoa é tal que ela é incapaz de receber perdão. É uma frase forte. E ele completa, ele diz: o que bloqueia o fluxo de misericórdia de nós para alguém, bloqueia o seu fluxo para nós. É uma mensagem forte, essa frase que ele cita, né? E ele dá como exemplo a parábola do credor incompassível. A parábola se passa do 21 até o 35, mas nós vamos ler só do 32 ao 35, que é o finalzinho do desfecho. Nós sabemos como essa parábola aconteceu, né? Tinha um servo que estava devendo ao seu senhor, e era uma dívida alta, e na hora que ele estava sendo cobrado, ele pede misericórdias ao senhor dele, e o senhor, o credor, abona toda a grande dívida dele. Ao sair da presença do senhor dele, né, do credor, ele encontra a Bíblia chama de conservo dele. E esse conservo devia um valor muito menor que o dele. E esse conservo pede a misericórdia e ele não dá. Ele não perdoa a dívida pequena do conservo. Só que o que ele não sabia é que pessoas que viram ele ser perdoado presenciaram quando ele não perdoou. Então ele foi perdoado numa grande dívida, mas não perdoou numa dívida pequena. Então ele foi chamado e aí a gente vai ver qual foi o final dele, lendo aqui o Mateus 18, de 32 e 35. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que são pessoas que maltratavam, né? Vamos dizer que são os carrascos, né? Até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que nós temos que aprender aqui com essa parábola do servo do credor incompassível é que todos temos defeitos, todos temos dívidas, todos pecamos. Então, se um irmão, uma irmã, um chefe ou até um subordinado pecou contra ti, meu irmão, ora, pede a Deus que te dê força para perdoar.
de 16 a 18, os versículos de 16 a 18. Como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Naquela época, os israelitas entendiam que, baseado num texto de Levítico, que eles tinham que jejuar no dia da expiação. A gente já sabe, já viu em outras aulas, que no dia da expiação a pessoa ia lá, entregava um animal para ser sacrificado, ou até mesmo uma oferta, para que o sacerdote entregasse os pecados da pessoa lá no tabernáculo, certo? Só que o que fizeram os fariseus e saduceus? Eles acrescentaram, além dessa interpretação de Levítico, 2 dias, eles acrescentaram 2 dias de jejum, certo? 2 dias de jejum. E aí, o que acontecia? Eles, propositalmente, naqueles dias, eles se demonstravam bastante abatidos, com aquele jejum que estavam fazendo. E aqui volta para aquela coisa do versículo 1, simplesmente só para aparecer, certo? Simplesmente para demonstrar que estavam fazendo aquele jejum, E aqui a gente tem alguns ensinamentos. O primeiro, o texto que eles se basearam para fazer o jejum é de Levítico 16, 29. Eu não vou ler aqui com vocês, mas esse texto é que faziam com que eles fizessem no dia da expiação. Então aqui a gente aprende uma coisa. Primeiro, o jejum ele tem que ser voluntário, Você deve... Outra coisa que a gente diferencia que voluntário é diferente de espontâneo, Espontâneo é aquela coisa que vem da sua cabeça, você, eu quero jejuar hoje. Não tem que ser espontâneo, ele tem que ser voluntário. Então, se por algum motivo alguém, um pastor ou um líder solicitar que vocês jejuem junto com ele, não está errado isso, O objetivo é que deve ser diferenciado. Tipo, alguns comentadores dizem que para você jejuar, você deve jejuar além dessa vontade de jejuar, você tem que ter um objetivo crítico para jejuar. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que para jejuar você tem que entregar de coração aquele jejum para aquela meta, aquele objetivo, certo? Diz aqui, por exemplo, teve momentos que o pessoal jejuou para decidir algo. Os apóstolos jejuaram para decidir algo. Lá em Atos 13, 2 e 3 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui os apóstolos oraram, jejuaram, porque tinham que saber o momento exato, tinham que ter aquela orientação de Deus, qual era o momento exato de enviar Paulo e Barnabé para os gentios, certo? Então, não era só você não jejua só porque tem uma tristeza ou porque tem uma grande crise, mas você pode jejuar também porque
há uma certa dificuldade a ser enfrentada, ou uma decisão que vai mexer com diversas pessoas, que, assim, genericamente não deixa de ser algo crítico, mas não necessariamente tem que ser algo catastrófico para que você jejue. Versículos 19 a 21 de Mateus 6 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa palavra ferrugem, ela foi adotada em lugar de mantimento. Então você pode compreender também que quando ele está falando de ferrugem, está falando de mantimentos, certo? E mamon é uma palavra que remete à riqueza, certo? A riqueza, a bens materiais, dinheiro, certo? Mas coloca aí na sua cabeça riqueza. Então o que acontece? O judeu, geralmente associava a riqueza a uma aprovação de Deus. Só que vem Jesus e diz assim: olha, as riquezas na terra são passageiras, são de curta duração. E ele nos orienta a gente a não ser escravo dessas riquezas, a buscar sempre as coisas do reino, as coisas de Deus, né? A caminhar com Deus, né? Então, tem até um texto lá em 1 Timóteo 6,10 que diz: o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, se a gente focar simplesmente em bens materiais, em riqueza, e deixar de lado os ensinamentos que temos aprendido com a Bíblia, com certeza nosso caminho vai ser tortuoso. Não vai ser um caminho bom. Você se desviar da palavra do Senhor simplesmente para alcançar riqueza, não vai te fazer bem. A riqueza tem que ser associada com os ensinamentos, os princípios que Deus te dá, te ensina, certo? Voltamos ao Mateus 6, vamos ler agora o versículo 25 e em seguida vamos ler o 33 e o 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? No versículo 25, nós estamos percebendo aqui pela leitura que Deus, Ele não proíbe, veja bem, Ele não proíbe um planejamento e nem quer que você fique lá no ócio esperando. Certo? Ele simplesmente diz: olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, mas ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Ele está dizendo: olha, a sua vida vale mais do que qualquer uma outra coisa na vida. E aqui é a vida material e vida espiritual, certo? É importante a gente observar que nessa coisa da Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia. A gente tem que guardar isso no nosso coração e na nossa mente, que eu não vou ficar sentado em casa só orando ou só jejuando e as coisas vão acontecer milagrosamente, instantaneamente na minha casa. O que é que eu posso fazer? Eu faço a minha parte, que é jejuar, orar e trabalhar.
Essas 3 coisas vão fazer com que tudo do meu trabalho seja abençoado. Se eu orar pedindo direção ao Senhor, e se eu ler a Bíblia para saber quais passos devo dar, certo? E jejuar nas necessidades. Às vezes você está com um pecado em que você está com dificuldade de deixá-lo à parte, de desviar dele. Então, jejuar é um bom instrumento para que você consiga enfrentar isso, certo? Diz assim, para vocês verem que Jesus não proíbe que você tenha planejamentos. Ele simplesmente não quer que você fique ansioso. Ele não quer que você fique colocando, como diz os antigos, a carroça na frente dos bois. Ele não quer que faça isso. Mas ele, em outros textos, como por exemplo o Provérbio 6, de 6 a 8, vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, Provérbios vem aqui nos dizer que a gente não deve ficar ansioso esperando. Eu já escutei muita gente chegando assim e dizer: eu vou ficar aqui em casa só orando, que Deus vai mandar um irmão na minha porta com um mantimento. Não é isso que Deus quer da gente. O próprio provérbio vai dizer que no estio a formiga estava lá trabalhando, e na cega, que era o momento que ela tinha para fazer a colheita, era a cega. Ela pegava o material que ela tinha plantado, e colhia. A cega é a colheita. Então ela colhia tudo para quê? Para que no inverno ela tenha o mantimento para trabalhar, inclusive para se alimentar. Então, inclusive, tem até historinhas infantis que mostram a formiga e a cigarra, né? A cigarra lá cantando e a formiga trabalhando. E no inverno a cigarra ficou lá ao relento, sem ter o que comer, e a formiga teve que auxiliar a cigarra, né? Então, a gente não pode ficar parado. Deus não quer o ócio da gente, mas Ele quer que a gente não fique preocupado demais a ponto de deixar as coisas de Deus de lado, porque você está trabalhando 25 horas por dia, se existisse, né? Você está ali 18, 20 horas trabalhando, não tem tempo para a sua família, não tem tempo para o descanso, não tem tempo para nada, porque você está pensando em juntar riquezas. Deus não quer isso, né? Então, e ele continua nos versículos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, uma coisa que a gente tem que observar também é que desejar ter bens não é pecado. O que é pecado é você dar prioridade ao dinheiro, às riquezas, deixar eles assim, essas coisas acima de Deus. Eu não posso fazer determinado trabalho para Deus porque eu vou estar fazendo um determinado trabalho para encher o meu bolso. Calma, você pode dividir, você pode fazer aí, ter um ponto de equilíbrio e nos momentos vagos você trabalhar para Deus, trabalhar para a obra do Senhor, né? E aqui eu estou falando só da parte financeira, eu estou falando também da parte psicológica. Quando você tem uma atitude correta na presença de pessoas, né? Você está dando um bom exemplo, e aí aquela pessoa pode: olha, eu quero conhecer mais um pouco desse Deus. Quando você tem uma atitude negativa, as pessoas são bem rápidas em apontar, certo? Dizer: olha o que o irmãozinho está fazendo, olha o que o líder está fazendo, olha o que o pastor está fazendo. O ser humano, ele é
rápido em apontar. Então, a gente, quando está trabalhando para a obra, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente vai fazer na presença das pessoas, né? Outra coisa que a gente pode tirar do Mateus 6,33 é que o homem ele tem que se concentrar nas coisas de Deus. Tanto é que no finalzinho aqui, né, no 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca fazer a vontade do Senhor, quando você busca trabalhar para o Senhor, em consequência disso, Deus vai te manter. Deus te manteve até agora, meu irmão. Se você está no seu sofá ou no trabalho agora, no momento de descanso, e parou para assistir essa aula, Deus te manteve até agora. Então, Ele não vai te desamparar amanhã. É muito importante que você tenha isso em mente, né? Não se deixe levar por alguns obstáculos que estão aparecendo na sua vida agora, ou que apareceram ontem, ou pior ainda, que você pensa que pode aparecer amanhã. Então, no 34, Jesus vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal, né? Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, né, você tem algumas coisas que você tem que implantar na sua vida, né? Então, a pergunta que você faz é: Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Então, você vai analisar, vai refletir se Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. E aqui não tem receita de bolo, né? Tem irmãs, tem irmãos que fazem bolos deliciosos e colocam lá a receita no seu Instagram, ou colocam a receita no YouTube, né? E a gente vai lá e repete a receita e o bolo fica semelhante, pode não ficar igual. Se for fica um desastre. Então, mas assim, tem coisas que a gente pode adotar em nossa vida para ajudar nesse caminho, nessa caminhada, né, de colocar Deus em primeiro lugar. A primeira delas é ler a Bíblia. Ler a Bíblia tem que ser como se alimentar. Você se alimenta no mínimo 3 vezes por dia. Nessa pandemia, você deve estar se alimentando muito mais, certo? Então, se você tirar 5 minutos do seu dia ou 10 minutos do seu dia para fazer uma leitura da Bíblia, de um versículo, de 2 versículos, mas que você compreenda, internalize aqueles versículos, vai ser muito proveitoso para você. Uma outra coisa que a gente não pode deixar é de orar, né? Os professores, o pastor, os irmãos estão sempre falando em oração e lembrando a gente que a oração é como se fosse um polivitamínico, né? Quando você ora, você se fortalece, não é? Então a gente tem que adotar e colocar a oração em nosso dia a dia. Se você não está conseguindo orar diariamente, mas vai aumentando essa frequência cada vez mais, até você conseguir orar todos os dias, né? Tem mães que oram todos os dias pelos seus filhos, tem avós que oram todos os dias pelos seus netos. Eu tenho certeza que Deus me guarda, porque muitas pessoas boas oram por mim todo dia. Então, com você é a mesma coisa, meu irmão. E outra coisa que a gente precisa adotar na nossa vida é trabalhar para Deus, né? E aí cada um pode trabalhar para Deus de acordo com o seu talento, com o seu dom, com a sua vontade. Se você não tem talento nem dom, né? Que para mim
e para muitos professores é impossível, porque todo mundo tem pelo menos um dom e todo mundo tem algum talento, né? Então, você pode trabalhar em qualquer setor, qualquer da sua igreja, de uma ação social. Você pode trabalhar sozinho, se você não gosta de trabalhar com outras pessoas, mas você pode trabalhar para a obra de Deus, evangelizando, louvando, servindo. Tem várias formas de você trabalhar para a obra. Então é isso, meu irmão. Se você tiver alguma dúvida por algum versículo que eu deixei de falar, ou se você tiver alguma sugestão, você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua sugestão, você pode compartilhar com outros irmãos nas nossas redes sociais, que o irmão Arthur vai colocar aqui para vocês. Nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, temos várias redes sociais aí que você pode entrar em contato conosco. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e até a próxima aula.